Boa noite, gente. Hoje eu convido vocês a refletir junto comigo na palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração necessário para poder conversar com vocês hoje, com a juventude de hoje. E hoje eu vou conversar com vocês sobre metanoia. O que é metanoia? Metanoia é a completa e real mudança de pensamento. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vocês já ouviram dizer mudou da água para o vinho? Essa expressão, ela diz respeito sobre uma real e profunda mudança naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está explicando. No caso aqui somos nós. Quando a gente fala que uma pessoa mudou da água para o vinho, é que uma pessoa está completamente diferente. Mas qual é a diferença entre a água e o vinho? A água não tem cor, o vinho tem. A água não tem cheiro, o vinho tem. E a água não tem gosto, e o vinho tem. A gente precisa conversar cada dia mais sobre a profundidade e a necessidade de mudança de vida dos crentes, dos cristãos, daqueles que seguem Jesus, daqueles que têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Este verso trata da nova criatura, do convertido, da maneira como ele muda, da maneira como ele se transforma, da maneira como ele se torna, da maneira como ele deixa de ser aquilo que ele era antes de conhecer a Cristo. Uma pessoa é realmente convertida quando suas ações se moldam às de Cristo. Ou seja, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós buscamos e nós precisamos buscar a transformação mais profunda do nosso ser. Nós precisamos alcançar a estatura de Cristo. A própria Escritura diz: sede santos como o vosso Deus que está no céu é santo. Nós precisamos buscar a nossa santidade, nós precisamos buscar ser criatura nova, mudar os nossos comportamentos, deixar os nossos comportamentos do velho homem para trás e trazer aquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Embora a gente entenda que o processo de santificação é longo e por toda a vida, nós entendemos também que ele é necessário, precisa ser buscado. Não há como nós sermos cristãos, termos reconhecido Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e permanecermos como antes. Vocês entendem? Não há, não tem como. Se há alguém na igreja hoje que nutre no seu coração os comportamentos que tinham antes de conhecer a Cristo, queridos, eu tenho uma péssima notícia: essa pessoa ainda não conheceu a Cristo. Uma pessoa está verdadeiramente em Cristo quando ela abomina a vida pecaminosa que ela tinha e ela busca a transformação mais profunda do seu coração. Uma pessoa é verdadeiramente convertida quando ela se transforma de dentro para fora. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós entendemos que um processo precisa acontecer. Nós entendemos que algo precisa ser alterado em nós. Nós entendemos que precisamos nos submeter ao Evangelho de Jesus Cristo, para sermos moldados pelos pensamentos e coisas do reino e abandonarmos os pensamentos e coisas deste mundo. Mas quais são as mudanças que devem ocorrer em mim e em você? A mudança que deve ocorrer em mim é a mudança da mente. A mudança do homem começa em sua mente. Os seus pensamentos são aqueles que devem ser alterados, aqueles que devem ser mudados. Nós precisamos abandonar aquilo que nós pensávamos antes. A partir do momento que eu e você temos Jesus Cristo em nossos corações, a partir do momento que nós reconhecemos quem Jesus Cristo é, nós precisamos mudar os nossos pensamentos.
para que assim consigamos introduzir as mudanças do corpo e no controle da carne. Em Marcos, capítulo 7, do verso 20 ao 23, está escrito: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, calúnia, orgulho, o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. São de nossos pensamentos que surgem os pensamentos do interior do nosso coração pecaminoso e nos leva aos males desse mundo. É nele que precisamos nos concentrar. Tudo o que somos e fazemos vem diretamente daquilo que pensamos. Somos aquilo que pensamos. Se nós colocamos em nosso pensamento que nós precisamos mudar o nosso caráter, se nós colocamos em nosso pensamento que nós precisamos mudar o nosso ser, que nós precisamos mudar a nossa vontade dos nossos corações, querido, nós vamos buscar por isso. Nós vamos correr atrás do prejuízo. Afinal de contas, aquilo que a gente fazia antes de conhecer Jesus Cristo não pode ser realidade daquilo que nós fazemos hoje. É por isso que Paulo diz, na parte A do versículo: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A mudança mais completa que pode ocorrer dentro do nosso ser está em nosso pensamento, pois são os nossos pensamentos que guiam as nossas ações. Por isso o apóstolo Paulo exorta para que nós venhamos a permitir que as coisas de Deus façam parte do nosso pensamento, porque dessa forma os pensamentos de Deus começam a fluir através dos nossos pensamentos. Isso acontece quando adquirimos novos hábitos. É claro, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, se a gente não busca a Deus verdadeiramente, como é que pode acontecer mudança em mim e em você? Como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas se a gente não medita na sua palavra, se a gente não conversa com Deus, se a gente não busca um tempo com Ele? Como é que eu e você podemos buscar e podemos mudar o que nós somos hoje, se a gente não completa com as disciplinas espirituais, que é a leitura, a oração, o jejum? Como isso ocorre? Como que as mudanças do nosso interior ocorrem? Como que a gente muda? Através das disciplinas espirituais, sendo a principal dela a leitura da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. As Escrituras, a Bíblia, ela é suficiente, vou repetir. A Bíblia é suficiente para introduzir em nós os novos pensamentos do alto, para que assim abandonemos os pensamentos deste mundo. Na medida que a gente lê a Bíblia, na medida que a gente medita nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo age em nossos corações e muda os nossos hábitos e transforma o nosso ser. É isso que muda o homem, a meditação na palavra de Deus. Não há como abandonarmos o velho homem sem a leitura da palavra. Não há. Não tem como. Deus usa a palavra para moldar o nosso caráter, para mudar os nossos profundos desejos dos nossos corações, para mudar o nosso jeito de pensar e agir. Portanto, não se engane, as mudanças não são automáticas. Ora, conheci Jesus, me entreguei a Jesus, logo mudei. Não, não é automático. Precisa ter a leitura e a meditação na palavra. Precisamos meditar nas Escrituras Sagradas. Precisamos aprofundar naquilo que Deus quer nos ensinar. Nós precisamos. Não adianta você crer que as mudanças do Espírito Santo virão dos ares. Não vem.
É para isso que Deus deu a sua palavra. É para isso que Deus trouxe as Escrituras Sagradas. Para que nós pudéssemos refletir naquilo que era da vontade dEle. E dessa forma nós pudéssemos ser transformados, modificados, transformados em novas criaturas. A obra do Espírito Santo de Deus é realizada através da leitura da palavra de Deus. Sendo através dela, Deus nos convence do pecado, muda no nosso caráter, nos transforma, nos faz novas criaturas. Então vá lá e lê a Bíblia. Queridos, lê a Bíblia. Saia do Instagram, queridos. Saia do Facebook. Saia da pornografia. Reserve o seu momento com Deus. Isso é o que há de mais precioso nessa terra. O nosso momento com o Criador. É isso que vai nos transformar. É isso que vai nos aproximar da vontade de Deus. A meditação nas Escrituras Sagradas. Não adianta nós falarmos que somos de Jesus, nós falarmos que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, se os nossos hábitos não mudam. E os nossos hábitos têm que mudar. É hora de nós sairmos um pouco da Netflix. Reservar o nosso tempo com Deus. Buscar as suas verdades nas Escrituras Sagradas. De fato, precisamos ter a completa mudança de mente. Mas a mudança que devemos ter também é a mudança de comportamento. Um comportamento que não reflita a graça, a misericórdia, o amor e bondade de Deus não deve fazer parte de nós. A mudança de mente deve gerar em nós a mudança de comportamento. Aquilo que fazíamos antes, não podemos continuar fazendo hoje. Uma das características que mais veremos em um salvo é a sua transformação de seu estado anterior podre para um estado completamente novo, completamente regenerado. Por isso Paulo diz: deixem que Deus os transforme. Deus não nos chama apenas para um relacionamento com Ele. É mais do que isso. Ele nos chama também para sermos um com Ele. E isso se esbarra diretamente no nosso comportamento. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, apóstolo Paulo escreve: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Olha só, nós devemos ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Nesse texto, Paulo nos chama para que a nossa transformação seja tão intensa, tão verdadeira, tão completa, tão profunda, que nós devemos externar em nós o caráter de Jesus. Já parou para pensar em quem Jesus é? Já leu as Escrituras e viu o que Jesus fez? Como ele se comportou? Como ele manifestou o seu amor? Sim, exatamente assim que eu e você devemos buscar ser. Sendo nós parecidos com ele. Queridos, entendam uma coisa. Não há possibilidade de sermos como Deus se os nossos comportamentos são diferentes dos deles. Vou repetir. Não há possibilidade de sermos um com Deus se os nossos comportamentos são diferentes dos dele. Não há como haver relacionamento com Deus se ainda perdemos tempo flertando com as coisas desse mundo. Não há. Como que eu vou me relacionar com Deus puro e santo se eu não sou puro e santo? Como eu vou relacionar com Deus que é perfeito se eu não busco ser perfeito? Pensa numa coisa. Embora a gente não vá alcançar a perfeição neste mundo, a gente vive constantemente buscando por ela. Não podemos nos permitir guiar por desejos e ações deste mundo e querer ser um com Deus. É impossível. É impossível fazer parte e se tornar um com Deus se os nossos comportamentos são semelhantes aos comportamentos do mundo. Ora, existem algumas pessoas que acreditam que só por sermos salvos a gente não precisa fazer nada. Só por crermos em Jesus Cristo não precisamos fazer nada. Querido, a parte mais difícil foi Ele quem fez a nossa salvação.
que é impossível que nós alcancemos a nossa salvação. Então o nosso comportamento não muda para que nós alcancemos a salvação. Os nossos comportamentos mudam porque nós fomos alcançados por ela. Todo salvo muda. Todo salvo é nova criatura. Todo salvo muda o seu comportamento. Quando nos entregamos a Jesus, não é apenas uma questão de sermos salvos, mas de nos tornarmos novas criaturas. O velho homem precisa morrer para que o novo ressurja em Cristo. Paul Washer uma vez disse em um dos seus sermões: a conversão envolve transformação. Caso contrário, foi apenas emoção. Vou repetir. A conversão envolve transformação. Caso contrário, foi apenas emoção. Quando eu conheço a Jesus, querido, o meu comportamento deve ser transformado. Mas a mudança deve ocorrer em mim também é a mudança de vida. No início do versículo, Paulo diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A mudança da mente e de comportamento reflete diretamente em nossa mudança de vida. Quando nós nos moldamos ao caráter de Jesus Cristo, nossa vida é completamente transformada. Os nossos princípios, o nosso agir e os nossos pensamentos são transformados. E a nossa vida é de fato uma vida nova. Nova criatura. Entenda uma coisa, nova criatura muda tudo. É quando nós precisamos mudar tudo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Pessoal, a verdade é que quando estamos em Cristo, o nosso novo ser se assemelha em nada ao ser que nós éramos antes. A nossa vida é completamente nova, o nosso caráter é completamente novo, o nosso ser é completamente transformado. A nossa vida deve ser completamente nova. Não tem como estarmos em Cristo sem termos necessariamente, repito, necessariamente, uma vida nova. Portanto, se nós estamos em Cristo, nossas ações, o que fazemos e vivemos, em nada deve ser parecido ao que fomos antes. Eu tenho um recado para você. Se você vem à igreja, se você diz que reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, se você diz para fazer parte do reino e ter certeza da sua salvação, se as pessoas não disserem que você mudou, querido, nada aconteceu na sua vida. Nada aconteceu na sua vida. A partir do momento que eu e você conhecemos a Cristo, necessariamente é uma vida nova, uma criatura nova. Somos pessoas novas. As pessoas devem até se assustar, porque nós somos novos. Outras pessoas, completamente diferentes. Nós trocamos a cosmovisão do mundo pela cosmovisão da Bíblia. É isso que Deus espera de nós. Mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de vida. Em Efésios capítulo 2, dos versos 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por naturezas merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Apóstolo Paulo, no início, ele diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira de Deus. Você entende? O apóstolo Paulo ele diz no passado. Antes nós éramos assim. Agora, conhecer a Jesus Cristo
me tornei assim. Não tem como eu conhecer Jesus Cristo e permanecer como era no mundo. Não tem como eu conhecer Jesus Cristo e permanecer o velho homem. Não tem como. O processo precisa acontecer. Ele é longo. Não é imediato. Não é automático. Mas precisa acontecer. Há uma verdadeira mudança de vida naqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós somos novos. Não há por que permanecermos como éramos antes. Quando estamos em Cristo Jesus, temos nova vida. Temos nossa mente transformada, temos o nosso caráter transformado, temos a nossa vida transformada. As transformações que ocorrem em nós, após nos entregarmos a Jesus, são reais, são ações necessárias, para que vivamos uma vida que Deus quer que a gente viva. Abandonar o nosso velho ser está diretamente ligado a desfrutar de uma nova vida com Deus. Paulo termina o versículo dizendo: assim vocês conhecerão a verdade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. As transformações de um salvo proporcionam a ele uma nova experiência com Jesus Cristo, querido. Quando nós nos tornamos novas criaturas, nós temos novas experiências com Jesus Cristo. Nós temos um relacionamento mais aprofundado com Jesus Cristo. Quando nós deixamos de ser o que éramos antes, nós experimentamos coisas que nós nunca imaginávamos experimentar antes. Através das transformações, nós conseguimos perceber o que agrada a Deus. O que é perfeito e bom aos olhos de Deus. São consequências necessárias que devem ocorrer no coração de um salvo. Se você é salvo, isso deve ocorrer no seu coração. Você deve abandonar quem você foi antes e se tornar nova criatura. A maior percepção de que somos salvos é quando nós descobrimos a natureza perfeita de Deus e a buscamos com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Queridos, estamos chegando num tempo em que nós jovens precisamos entender, compreender e viver Jesus Cristo em nós. Eu fico muito triste que muitos de nós que está dentro da igreja ainda não compreendeu que o mundo só verá Jesus Cristo através de mim e de vocês. É isso que nós precisamos compreender. As nossas transformações serão usadas para que as pessoas consigam enxergar em nós Jesus Cristo. Vidas serão ganhas através de nós, através das transformações do nosso ser. As pessoas precisam ver que nós fomos transformados, que nós somos novas criaturas. Precisamos, movidos pelas transformações mais profundas do nosso ser, refletir a glória de Deus na terra. Não há testemunho de salvação se não houver uma mudança completa em nós, e não há testemunho do Evangelho de Jesus Cristo se não houver testemunho da salvação. Eu trouxe essa palavra até vocês hoje como exortação, para que vocês alcancem a vida que Jesus quer que vocês alcancem. Está na hora de nós abandonarmos o comodismo. Está na hora de nós mudarmos toda a estrutura do nosso ser. Está na hora de nós nos comportarmos de fato como cristãos radicais. Aqueles que servem a Deus de toda a alma, de todo o ser, de todo o coração. Está na hora. Estamos demorando demais. Nós estamos cada vez mais nos tornando uma juventude morna. Uma juventude fraca diante de Deus. Queridos, o inimigo está conseguindo pegar a juventude com tanta facilidade. Mas por quê? Porque estamos distantes dos planos de Deus para a nossa vida. Nós colocamos prioridades na nossa vida. Instagram, Netflix, Facebook, o namoro, o trabalho, os estudos e Deus por último. Querido, precisamos mudar. O avivamento virá através das transformações dos salvos. Eu não creio que o avivamento virá de barulho. Eu não creio que o avivamento virá de barulho. Eu creio que o avivamento virá das transformações do salvo. Eu creio que o avivamento virá através do testemunho dos salvos, da pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos transformar o nosso ser. Nós precisamos nos tornar novas pessoas, para que outras pessoas venham conhecer a Cristo.
Precisamos testemunhar Jesus nessa terra. Todos nós temos um chamado. Você tem um chamado, que é testemunhar Jesus Cristo nessa terra através dos seus dons e talentos. Que tal vir com a gente, servir o próximo? Que tal vir com a gente, levar o evangelho até o próximo? Vamos refletir as verdades de Jesus Cristo através do seu chamado? Quando há mudança na nossa mente, nós conseguimos compreender a necessidade de testemunharmos Jesus Cristo através do nosso pensar, do nosso agir e da nossa vida. Não há tempo a perder, gente. Não há tempo, já perdemos tempo demais. Estamos muito parados no tempo, muito acomodados na realidade de hoje. Quando é que essa juventude vai viver, de fato, o amor de Jesus Cristo aos outros? Quando é? Quando é que nós vamos continuar vivendo em nossas bolhas, cercados em meio a nós mesmos, às nossas vontades, os nossos quereres? Está na hora de abandonar tudo isso. Está na hora dessa juventude, de fato, testemunhar as verdades de Jesus Cristo. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos crescer como cristãos, até transbordar ao próximo. Que tal começar hoje? Ainda há tempo. Que tal começar agora?